De agosto, nós vamos trabalhar em uma série de mensagens que é sobre a jornada de Jesus Cristo. E o primeiro tema dessa série é sobre a fé, uma jornada de fé. E aí, domingo que vem, o Rodrigo vai estar falando sobre um lugar de recomeço. Hoje, então, nós vamos falar sobre fé. Tem um texto um pouquinho longo aqui que nós vamos ter de fazer a leitura, porque depois, então, eu vou trabalhar algumas partes desse texto para que você possa lembrar dele. Abra comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Um texto bem conhecido, Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Marcos 9, a partir do verso 14. Vamos ler o versículo, vamos ganhar um pouquinho mais de tempo aqui, vamos ler o versículo 17 em diante. Marcos 9, 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Disse-lhe: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Versículo 23. Jesus pergunta: se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou com violência e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Amém? Amém. Teve um amigo meu, que inclusive ele está devendo uma visita aqui para nós. Ele é pastor e a esposa dele teve uma gravidez bem complicada e ficou correndo, as pessoas falam risco de vida, mas não é risco de vida, né? Está vivo já, risco de morte. Ficou correndo risco de morte ela quer dizer, e a filha. E ele também, né? Porque o homem se preocupa muito nessas horas. E eu tentando conversar com ele, tentando consolá-lo de alguma forma, eu lembro que eu disse para ele o seguinte: olha, Rafael, se a vida nos exige fé, nós mostraremos então para a vida a nossa fé. Há momentos em que a vida vai exigir de nós fé, e nós temos de estar prontos para, nesses momentos, mostrarmos a nossa fé em quem cremos. Esse texto aqui
fala de um milagre que acontece na vida dessa família, desse pai com esse filho. E o interessante é que milagres nos evangelhos muitas vezes recebem o nome de sinais. Ou seja, o milagre é um sinal. O sinal é uma coisa que aponta para algo. Esses milagres são sinais porque apontam para Jesus, para o messianismo de Jesus. Por isso que nós temos tantos milagres relatados nas Escrituras, porque são sinais dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Tem um provérbio chinês que diz assim que o sábio ele aponta para a lua, mas o tolo olha o dedo do sábio. Então nós não podemos olhar somente para o milagre em si, mas nós temos que olhar para o milagre dizendo que ele está testificando de algo, ele está apontando para algo, e no caso aqui, como em todos os outros milagres, ele é um sinal que está apontando para Jesus, para dizer que Jesus é o Messias que havia de vir. Por isso que quando os discípulos de João Batista, juntamente com ele, estão em dúvida se Jesus é o Messias, é o Cristo ou não, e vão lá questionar Jesus, João Batista quer saber se é tu o Messias mesmo ou se ele deve esperar outro. Jesus responde dizendo o seguinte: olha, fala para ele que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão falando, os paralíticos estão andando, ou seja, fala para ele, vê os sinais apontam que eu sou o Messias. Então os milagres nas Escrituras, eles acontecem por duas razões. Primeira razão, para apontar para Jesus, e segunda razão, acontece porque Jesus Cristo, quando ele lida com essas pessoas que estão sofrendo, a Bíblia diz muitas vezes que ele tem compaixão das pessoas. Mas é um texto que diz assim, que ele tem íntima compaixão. Max Lucado diz que a palavra compaixão significa um chute na boca do estômago, é algo que você sente nas entranhas. E é isso que Jesus Cristo move ele para curar as pessoas, para dizer que ele é o Messias e ser glorificado no milagre, e para que a compaixão dele faça algo pelas pessoas. Algumas crenças e igrejas vão dizer: os milagres ficaram somente nas Escrituras, somente na Bíblia, não acontecem mais milagres hoje, porque aconteceu no passado para provar que Jesus Cristo era Deus. É verdade que os milagres aconteceram para provar que Jesus Cristo era Deus, mas nós não podemos negar que os milagres também estão aqui porque Jesus Cristo tinha compaixão das pessoas, e esta compaixão continua operando nele hoje. Se opera a compaixão, opera também os milagres nos dias de hoje. Então nós não podemos negar os milagres nos dias de hoje, porque Jesus Cristo continua amando e sentindo essa dor na boca do estômago pelas pessoas em sofrimento. Então os milagres continuam acontecendo, até mesmo porque Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então os milagres continuam acontecendo. E este milagre em específico aqui é uma coisa que me preocupa bastante. Esse pai tem um filho, e o problema do filho não é nenhuma doença. O problema de um filho, de uma criança, é que essa criança está sendo atormentada por espíritos malignos. Essa criança está possessa por um espírito maligno. Nós estamos acostumados a ouvir falar de que pessoas ficaram endemoniadas, adultos, senhores, senhoras, mas nesse texto diz que uma criança ficou endemoniada. Isso mostra as estratégias do inimigo contra as nossas famílias, ao ponto de haver uma possessão infantil. E se está na Bíblia é porque isso pode acontecer. E eu me recordo uma vez, na igreja onde a minha esposa frequentava, que era a Batista do Povo, na Vila Mariana, eles fizeram um acampamento só de crianças, um acampamento só com crianças. E um determinado momento daquele culto ali com as crianças,
no meio de todas aquelas crianças, uma criança ficou em uma posição como de lótus, e ela conjecturava com as mãos e falava coisas que ninguém entendia, e houve necessidade de impor as mãos sobre ela e expulsar o espírito que estava nela. Uma criança endemoniada. Tem um rapaz, o Rodrigo conhece, que trabalhou com a gente num ministério que nós fazíamos, que se chamava Simplicidade Cristã. Não vou dar muitos detalhes porque está sendo filmado. E por alguns momentos, um filho dele de 11 anos começou a querer arrancar as unhas, a querer se cortar, e ele identificou que aquela criança estava tendo possessões demoníacas, mesmo a família sendo uma família cristã. Talvez o filho ainda não era convertido, não creio que possa haver possessão demoníacas em pessoas convertidas, mas o inimigo estava atacando aquela família, fazendo uma possessão nessa criança. E eu estive acompanhando, orando com eles há algum tempo, e isso já faz uns 3 anos. A última vez que eu conversei com ele, fazem 2 semanas, eu disse a ele, como está o seu filho? E ele disse para mim, e eu fiquei muito triste, ele disse para mim, só hoje eu tive que expulsar espíritos dele 2 vezes. Até hoje o inimigo continua pegando aquela criança e fazendo uso dela de forma que aquilo não glorifica a Deus. Então possessão demoníaca é uma coisa verdadeira, e é uma coisa que pode até mesmo acontecer com as nossas crianças. Por isso que é importante que nós possamos trazer as nossas crianças para um ambiente como este, que aqui do lado as crianças estão sendo instruídas. Recentemente a Carol esteve com as crianças numa escola bíblica de férias, e uma tia, uma professora, perguntou para a Ana Júlia o seguinte, em qual igreja você vai? Essa é uma pergunta muito racial de igreja, né? Que a gente já quer logo discriminar a igreja que o outro vai. E aí se pergunta até para uma criança. E a Ana Júlia disse assim, eu vou na igreja do Davi. Fiquei mais feliz do que se ela tivesse dito que vai na igreja do Alan ou do Rodrigo, porque a igreja de fato não é minha nem do Rodrigo, mas talvez seja das crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Então às vezes nosso culto aqui parece um pouco bagunçado, as crianças estão correndo, mas glória a Deus por essas crianças estarem correndo aqui dentro. Porque aqui elas recebem as nossas orações, e aqui elas estão aprendendo acerca da palavra de Deus. Então é possível que haja possessão em crianças, mas 1 João 3 diz o seguinte, diz que Jesus Cristo se manifestou para 2 coisas. No verso 5 diz que ele se manifestou para tirar os pecados, e no verso 7 diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então ainda que haja algum tipo de possessão assim, Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. A vitória nossa é garantida sobre as hostes do inferno. Esse pai, ele traz esse filho para Jesus. E o interessante do texto é que quando Jesus Cristo quer saber mais detalhes, ele quer saber há quanto tempo isso está acontecendo com aquela criança. Essa é uma pergunta de quem está sentindo compaixão. Ele pergunta, nesse texto que nós lemos, ele pergunta ao pai. E quando a multidão começa a se ajuntar, ele resolve logo o problema, expulsa rápido o demônio. Totalmente o inverso do que acontece nas igrejas de hoje. Primeiro que na igreja de hoje se perguntam se é o demônio, estão entrevistando demônios. E o interessante é, quanto mais pessoas se ajuntar, mais vão demorar para expulsar, porque estão fazendo de milagres palcos. Os milagres não devem merecer o nosso palco, porque quando nós olharmos para o milagre, nós não devemos nos encantar pelo milagre em si, mas nos encantarmos por quem fez o milagre, nosso Jesus. Então os milagres não podem receber os nossos holofotes, eles servem para testemunhar e acrescentar a nossa fé, e acabou. Glória a Deus, não pelo milagre, mas pelo Senhor, que faz todos os milagres acontecerem em nossas vidas.
Então, quando Jesus Cristo vê que a multidão está se aglomerando muito, diz o texto que ele rapidamente expulsa o demônio para não fazer teatro, como muitas igrejas estão fazendo hoje, infelizmente. Estão entrevistando espíritos, estão emprestando o microfone para espíritos. Tem um pastor conhecido meu, um dia ele não pôde ir na igreja, e houve uma pessoa que se manifestou um demônio nela. E aí, o pessoal meio que motivado pelas coisas na televisão, traz ele aqui, qual o seu nome? De onde você é? O que você quer aqui? Começou a entrevistar o demônio. E aí, eu não sei o que houve, mas o demônio cismou com a figura de um presbítero que estava lá na igreja. E começou a falar, esse presbítero aí, ele é um adúltero, ele faz isso de ruim, faz aquilo outro, fez N acusações ao presbítero, o presbítero não via a hora de expulsar logo ele, para parar com aquelas acusações. E aí, ok, expulsaram o demônio, mas a igreja ficou com aquele barulho na cabeça. Poxa, o presbítero faz tudo isso mesmo? Não dá certo isso, poxa. Como que o cara está aqui servindo a Deus aqui na nossa igreja como presbítero e ele faz tudo isso que o endemoniado disse? Quando o pastor chegou no próximo culto, falaram para o pastor, nós precisamos fazer uma assembleia extraordinária hoje aqui. E o pastor falou, sim, mas o que aconteceu? O presbítero, ele faz isso, ele fuma, ele bebe escondido, ele tem outras mulheres, e foi falando. E aí a gente vai fazer a assembleia aqui extraordinária, que bom que o senhor veio, que nós vamos pedir a exclusão do discípulo, do presbítero, vamos pedir para excluir ele, não queremos mais esse homem aqui. E aí o pastor bem sábio falou, mas espera aí, você não está dizendo que quem disse isso foi a pessoa endemoniada? Sim, foi. Então vem aqui comigo, vamos lá. João 8,44. Está escrito o quê? Que ele é o pai da mentira. Então vocês querem excluir ele por causa de um depoimento de um espírito que é fruto do pai da mentira? Então não houve esse tipo de tratamento, porque o diabo é o pai da mentira. E nesse caso aqui dessa doença, para muitos poderia parecer uma doença, mas ele é o pai da mentira. Podia ter sintomas de uma doença, mas não se tratava de uma doença, se tratava de uma possessão demoníaca. E aí muitas vezes nós oramos a Deus pedindo dons de cura, mas um dom que nós temos que pedir ao Senhor é o dom do discernimento, porque só uma pessoa com o dom do discernimento vai conseguir discernir o que é doença e o que é ação demoníaca. É necessário termos o dom do discernimento. E aí Jesus Cristo diz para esse homem, há quanto tempo ele está assim? O homem diz, olha, desde a sua infância, esse espírito o joga no fogo, esse espírito o joga na água, e esse espírito tenta tirar-lhe a vida. E aí esse homem emenda um pedido de socorro a Jesus, e ele diz assim, mas, no verso 22, se podes fazer alguma coisa. E é isso aqui que eu queria falar com vocês de mais importante hoje. Esse pai aqui, ele chega a Jesus, ele não chega a Jesus com uma fé arrasadora, ele chega a Jesus com um pouco de fé e com um pouco de dúvida. É assim que ele vai a Jesus. Ele diz para Jesus, olha, mas, ou seja, porém, entretanto, todavia, será que você pode fazer alguma coisa? Jesus responde, se podes, tudo é possível àquele que crê. Talvez eu e você aqui nessa cena, sendo Jesus, iríamos dar uma carteirada neste homem. Como assim se pode? Você sabe com quem você está falando? Como assim se eu posso fazer? Claro que eu posso fazer, eu sou o Cristo. Mas não é assim que Jesus Cristo responde a ele. Jesus diz, se podes, tudo é possível àquele
que crer. Tem uma música do Gilberto Gil que diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. O que não falha são os efeitos da fé. A fé propriamente dita, ela pode falhar. Pedro estava andando sobre o mar, a sua fé falhou e ele afundou. E em muitos outros casos nós vemos de pessoas que tiveram fé, mas por algum momento tiveram dúvidas. O que não falha são os efeitos da fé. Aí Jesus Cristo diz para ele: olha, tudo é possível ao que crer. Nesse momento esse homem diz o texto assim, imediatamente ele fala assim: eu creio. Ótimo, ótimo, ele crê. Mas aí ele diz assim: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É um crer duvidando deste homem. Não é uma fé inabalável como muitas vezes nós almejamos. É uma fé que carrega um pouco de dúvida. E Jesus Cristo compreende essa fé, porque este homem, antes dele levar o menino para Jesus, este homem levou para os seus discípulos. E os seus discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Quando ele chega a Jesus Cristo, ele já chega com a sua fé desfalecida. Ele já chega com a sua fé, em outras palavras, falhando. E ele diz para Jesus: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Em Hebreus 11, nós temos um texto maravilhoso chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Fés fantásticas de Abraão, de Noé. Mas, sinceramente, a fé com a qual eu mais me identifico é a fé deste homem aqui. Parece que a fé dele é uma fé mais humana. É uma fé que, apesar dele acreditar, em algum momento ali no seu coração ele tem um pouco de dúvida. Será? Tem um pastor que ele diz assim, que porque eu perdi a minha fé, hoje eu tenho fé. E é isso, porque muitas vezes nós duvidamos, e Deus fez, é porque hoje nós temos fé. Porque eu perdi a fé, é por causa disso que eu tenho fé. Tem um livro de um pastor conhecido meu, Ronaldo Perini, que chama-se Uma Jornada de Oração, que ele diz o seguinte, que toda fé madura tem espaço para dúvida. A impressão que nós temos é que faz parte da nossa fé duvidar em algum momento. E essas dúvidas para Jesus Cristo não tem nenhum problema. Ele entende as nossas limitações em crer. Tanto que não tem nenhum problema que este homem, mesmo dizendo para Jesus: olha, eu acredito, mas me ajuda na minha pequena fé. Jesus Cristo o ajuda. Não importa o tamanho da sua fé. Não importa se sua fé ainda está carregada com dúvidas se Deus vai fazer ou não. Se Deus realmente fez definitivamente ou vai voltar a acontecer comigo. Jesus Cristo ajuda a sua falta de fé. Em Hebreus 11 diz que a fé só é possível em ambientes onde não é possível ver resultado, ver circunstâncias nenhuma. Hebreus 11 diz que a fé só pode existir em ambientes em que não há provas, não há sinais, não há razões para ter fé. A fé só existe onde não há razões para acreditar. É nesse momento em que nasce a nossa fé. Porque enquanto existe probabilidades, enquanto existe justificativas, não é fé, é esperança. A maior diferença de fé e esperança é essa. Considerem um homem que ele tem uma família com 4 filhos, numa região que passa necessidade, sei lá, no sertão do nosso Nordeste. E aí, lá no sertão lá do Piauí,
este homem, ele tem apenas essa vaca para tirar o leite dela e dar de beber para as crianças, para tirar o leite dela e trocar o leite por um arroz, por um feijão, para dar de comida para essas crianças. Mas a vaca já está muito velha. Tem dias que ele vai lá tirar o leite da vaca e ele tenta tirar o leite da vaca e naquele dia a vaca não consegue dar nenhum ml de leite. E aí então ele vai dormir e ele acredita que amanhã pode ser que tenha leite, porque hoje a vaca não deu, mas às vezes ela é assim, às vezes ela já não dá leite, mas no outro dia ela se recupera um pouco e tem um pouco de leite. Quando ele vai dormir, o que ele tem não é fé, é esperança, porque a vaca está lá no seu quintal. Mas considere o episódio de essa vaca morrer, e ele tem que enterrar essa vaca, e ele vai dormir com os seus filhos. E ele diz para os seus filhos: olha, nós vamos orar para amanhã ter leite. Papai sabe que a vaca já está até enterrada, mas a nossa fé diz que amanhã pode ter leite. Isso é fé! Meu sogro pregou uma vez lá na igreja do meu amigo pastor Vanderlei. Ele falou sobre a fé, ele disse uma palavra que ficou no meu coração, ele disse assim: a fé, ela ri das impossibilidades. Saiba que diante dos seus impossíveis, a fé está dando gargalhada, porque a fé não precisa de justificativas e de razões. Os fracos, eles vão sempre pedir um sinal para Deus. Mostra, Senhor, o que Tu vais fazer. Mas os fortes não precisam de sinal, porque eles têm fé que Deus pode fazer diante do impossível. É como o maná para o povo do deserto. Não havia nenhum sinal de que haveria maná, mas pela manhã o maná brotava como orvalho e as pessoas podiam comer. De noite a geladeira podia estar vazia, mas pela manhã o maná vinha com orvalho. O interessante é que a palavra maná no original significa provisão. Nós temos um Deus provedor. Mas Jesus Cristo não leva em conta as dúvidas deste homem. Não leva em conta a sua falta de fé. A minha filha Ana Júlia, quando ela nasceu, acho que 2 meses depois, ela ficou internada. Ficou internada uma semana, e aí num dos dias, o Elvis foi lá nos visitar e foi lá orar por ela. E de todas as pessoas que foi lá, com sinceridade, parecia que o Elvis tinha feito uma oração forte. A gente não acredita em oração forte, seria o mesmo que reza brava, como o próprio Elvis disse, a gente acredita num Deus forte. Mas aí o Elvis fez aquela oração e eu acompanhei ele até o elevador, e enquanto o elevador chegava, eu crente naquela oração do Elvis, o Elvis disse assim para mim: olha, eu queria que a minha oração tivesse feito alguma coisa. Acabou com as minhas esperanças. Falei: como assim? Não fez? Mas na verdade é que a fé é assim. Faz parte da fé duvidar, e Jesus Cristo não tem problema com as nossas dúvidas. E eu queria que alguém da teologia do pensamento, da fé positiva, da teologia da prosperidade, usasse esse texto para pregar, porque eles dizem o seguinte: que se você não recebe a cura, a culpa é da sua fé. Ora, este homem não tinha tanta fé assim, e ele recebeu o seu milagre. Kenneth Hagin e tantos outros dizem o seguinte: que a fé determina as coisas para Deus. Deus vai fazer segundo a sua fé. Mas mesmo que você tenha uma fé maior do que um grão de mostarda, nunca se esqueça, a sua fé passa pela vontade de Deus, porque Deus é soberano, é maior do que a sua fé. Sua fé não é maior do que Deus, seu Deus é maior do que a sua fé. Então, como que as pessoas podem explicar esse texto aqui? E a minha pergunta para o escritor de Hebreus é que nós não sabemos quem é, se foi Paulo, se foi Timóteo, quem foi. A minha pergunta é: por que este homem aqui não está na galeria dos heróis da fé? Porque é com a fé dele que a minha mais se parece. Uma fé que às vezes desacredita, mas que Deus vai lá e completa. Esse homem, ele é muito sincero. Ele diz para Jesus: olha, ajuda-me na minha pequena fé. Irmãos,
Esquece esse negócio de perfeição. Nós não vamos conseguir ser perfeitos em nada nas nossas vidas. E se não dá para ser perfeito, nos resta sermos sinceros. Este homem que fala: ajuda-me na minha pequena fé. Aquilo que eu, como pastor, tento muitas vezes esconder, esse homem chega e mostra as suas incredulidades, as suas dúvidas, porque ele é sincero na presença de Deus. Tem algumas orações que eu tenho medo de fazer, e uma oração que eu tenho medo de fazer é: Senhor, me dê mais fé. Porque a forma com a qual a vida nos ensina a ter mais fé é passando por lutas. Não há outra forma. Então eu prefiro ficar com a oração deste homem todos os dias: Senhor, me ajuda a acreditar. Eu preciso do Senhor para poder crer. E Deus vem e Deus nos ajuda. Na jornada da fé com Jesus, nós podemos duvidar porque Jesus Cristo entende as nossas limitações. Jesus Cristo entendia a limitação daquele homem, conviveu com o filho naquela situação a vida inteira. Nem os seus próprios discípulos puderam expulsar aqueles demônios. Como que ele iria ter uma fé tão grande assim? E aí Jesus Cristo opera em sua fé. Na teologia nós temos pelo menos 2 tipos de fé. Uma é a fé salvífica, que é a fé que nós temos que Jesus Cristo pode nos salvar. Outra é a fé miraculosa, que é essa fé que nós desenvolvemos na nossa caminhada cristã, de que Deus pode agir aonde não há chances para as coisas acontecerem. São 2 fés importantes para nós, mas mais importante, e aqui eu não quero desfalar nada do que eu disse até agora, mas mais importante do que crer no que Jesus Cristo pode fazer, é nós crermos em quem Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que desceu ao mundo e foi à cruz morrer pelos nossos pecados. Então Ele é o nosso Salvador. Mais importante do que eu entender que Jesus Cristo pode me salvar de algumas situações perigosas que a minha vida pode passar, é eu saber e acreditar que Ele é meu Salvador. Porque a primeira fé pode me ajudar a superar algumas coisas aqui nesse mundo, a fé miraculosa. Mas mesmo com uma fé miraculosa, em algum momento eu vou morrer e a minha fé não vai ser respondida. Mas a fé de que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, é essa fé que Paulo disse ter guardado no final da sua carreira, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa fé de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, essa fé não tem dúvidas, essa fé não sofre incredulidades. Essa fé, Jesus Cristo nos garante que nós vamos poder acreditar que Ele é o nosso Salvador, porque Ele virá para nos salvar. Amém. Amém. Então não duvide de Jesus Cristo agir na sua vida no decorrer das situações que você passar. Mas mesmo quando a sua fé não for ouvida, saiba que a outra fé será ouvida. Você será salvo mediante a sua fé, que Ele é o Filho que desceu aqui para nos salvar, morreu e ressuscitou. Essa fé não faz nós desacreditarmos da outra fé miraculosa, mas essa fé é suficiente. É por essa fé que Lutero se apoiou no texto de Romanos que dizia: o justo viverá da fé. Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos louvar a Deus ainda com mais um cântico. E vamos ter isso na nossa mente, que Jesus Cristo possa trabalhar nas nossas dúvidas, que Jesus Cristo possa ter compaixão de nós. Esse homem diz: olha, eu acredito que o Senhor pode fazer isso, mas na mesma frase
Aí é demais. Na mesma frase ele fala, eu acredito, mas tem algo em mim que ainda não acredita, me ajude então a acreditar. Seja sincero com você e com as coisas que você espera que Deus haja na sua vida. Você acredita mesmo que Ele vai fazer? E ainda que você diga aí no seu coração, olha, às vezes eu tenho dúvida. Não se preocupe com as suas dúvidas. Faz parte da fé duvidar. Pai, nós queremos Te agradecer por ter nos reunido aqui neste lugar. Queremos pedir, Senhor Deus, perdão pelas nossas dúvidas, pelas nossas descrenças, mas queremos dizer que nós temos fé de que o Senhor pode trabalhar em nossas vidas, apesar de nós, apesar das incertezas que nós trazemos, apesar das interrogações que invadem as nossas mentes, se o Senhor vai mesmo fazer ou não, nós pedimos que o Senhor possa fazer apesar de nós, Pai. E pela fé, Senhor Deus, nós vamos seguir, acreditando que o Senhor é Deus, que o Senhor pode fazer, nós vamos seguir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.